Um bom dia a todos. Eu quero cumprimentar os irmãos e a todos vocês que estão assistindo esse vídeo com a paz do Senhor. Hoje, dia 24 de novembro de 2020, eu gostaria de deixar uma palavra ao seu coração. Ainda pela manhã, o Senhor falou comigo através da tua palavra e eu gostaria de passar aos irmãos esta palavra. Todos os dias, quando eu acordo, eu leio a minha Bíblia, leio a palavra do Senhor, oro juntamente com a minha esposa, para que Deus possa abençoar durante o dia e assim todos os dias da minha vida. E nós observamos muitas vezes, eu tenho observado, como estão os dias de hoje, os dias em que nós estamos vivendo. E meditando nisso, eu quero trazer uma palavra nesta manhã, a segunda epístola do apóstolo Paulo, no capítulo 3, mas eu quero ler no capítulo 2 também os últimos dois versículos, 25 e 26, e logo em seguida eu darei início no capítulo 3. Diz assim: instruindo com mansidão os que resistem a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Agora o capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados e levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais que me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os maus, os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tem aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa
para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Glória a Deus. Maravilhas. Observando os dias de hoje, os dias trabalhosos que estamos passando, que são considerados e que nós vemos que são os últimos dias, são dias que nós vemos as pessoas andarem para lá e para cá, e eu observo muito por trabalhar no comércio, e esses dias mesmo eu estava comentando com a minha esposa acerca disso, que trabalhando eu observava a correria das pessoas. E cada um pensa de uma maneira diferente, cada um chega de uma maneira diferente, com a sua pressa, e cada um vivendo de uma forma diferente, como se estivesse correndo em um círculo, e nunca chegaria ou se chega a um lugar só, correndo em círculo. Nós vemos na Bíblia Sagrada que Jesus, certa feita, disse que os dias que antecederiam a sua vinda seria como nos dias de Noé, em que se casavam e davam-se em casamentos, comiam e bebiam, mas de repente veio o dilúvio e acabou com todos aqueles que zombavam de Noé, que falavam da fé de Noé, mas Noé e sua família foram salvos. Foram dias também em que os homens estavam entregues aos seus desejos, aos desejos da sua carne. E nos dias de hoje também está assim. Podemos dizer que eu acredito que esteja até pior, muito pior do que na época que antecederam o dilúvio, nos dias que antecederam o dilúvio, em Sodoma e Gomorra também. Mas hoje está assim também, o homem está perdido. E lendo a carta de 2 Timóteo, começando do capítulo 1, nós vemos muitas coisas interessantes que Paulo, ele escreveu a Timóteo. Paulo escreve a carta a Timóteo entre 64 e 65 depois de Cristo, estando ainda preso em Roma, pela segunda vez antes do seu martírio. E enquanto preso ele estava acorrentado e provavelmente exposto a todo tipo de chuva, de sol, de frio, todas as intempéries que são consideradas essas coisas. Paulo estava exposto ali naquele lugar, num calabouço, preso, e seus amigos tinham dificuldades de vir vê-los, de visitá-lo, sendo Lucas quem o visitava regularmente. Paulo sabia que a sua vida logo já chegaria ao fim, e você vê isso em 2 Timóteo 4:6, que ele diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Então ele sabia que a sua morte já estava bem próxima. E ele escreve essa carta a Timóteo, a quem ele chamava de meu filho amado, de uma forma carinhosa de tratar Timóteo. E eu vejo que este livro, que esta epístola, ela tem algumas características marcantes para as nossas vidas, para o nosso ministério, para os dias de hoje. No capítulo 1, eu começo a ver que Paulo escreve a Timóteo falando sobre o dom e o poder de Deus recebido através da ordenação do sacerdócio. Ele também escreve e nos mostra que não devemos nos envergonhar do nosso testemunho de Jesus Cristo. No capítulo 2, agora ele usa a imagem de um bom soldado, um atleta vitorioso. Mostra os verdadeiros e falsos mestres. Ensina Timóteo a evitar certos falatórios e ensina
a Timóteo a ensinar a quem precisa de arrependimento. E passando por este primeiro capítulo e o segundo capítulo, no finalzinho do segundo capítulo, que eu li no começo, ele diz a Timóteo: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Ele fala com Timóteo para que Timóteo tenha a mansidão de instruir até mesmo aquelas pessoas que resistem ao Evangelho, aquelas pessoas que não querem receber o Evangelho, para que, se porventura, para que, se Deus quiser, eles possam receber de Deus o direito de se arrepender, para também conhecer a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. E ele está mostrando a Timóteo a ensinar essas pessoas que resistem, porque para que eles possam tornar a despertar, porque estão dormindo, não estão entendendo, não estão ouvindo a palavra, e se desprenderem dos laços que a Bíblia diz que, por sua vez, eles já estão presos por vontade deles mesmos, os laços do diabo. Agora ele começa no capítulo 3, e é o capítulo que eu quero falar nesta manhã, que Paulo descreve sobre as terríveis condições dos últimos dias. E ele começa dizendo: sabe, porém, isto, Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Pessoas que nós vemos nos dias de hoje. Eu costumo observar essas epístolas de Paulo, comparando com os dias de hoje, e parece que vejo Paulo assistindo um jornal nacional, lendo um jornal do dia, mas nos falando do dia de hoje, como se ele estivesse justamente falando para os dias de hoje. E ele diz que sobreviriam tempos trabalhosos. E nós vemos, irmãos, que nunca houveram tempos no passado tão difíceis como nos dias de hoje. Tanto pecado, tanta luxúria, tanta desavença, tanta falsidade. E ele começa a decorrer e dizer: porque haverá homens amantes de si mesmos, homens que amam a si mesmo, eles não pensam em ninguém, eles querem saber somente do seu próprio desejo, das suas próprias coisas, da sua própria carne. Eles não pensam em Deus, eles não querem saber de Deus. Homens que pensam só em si. Eles não querem saber de ajudar um irmão, não querem saber de ajudar o pai, a mãe, um vizinho. Eles pensam só neles mesmos. E Paulo continua dizendo: avarentos, pessoas que têm dinheiro, que guardam tanto dinheiro, que juntam esses dinheiros, que deixam de comer para guardar dinheiro, que deixam de sair de casa para não gastar o dinheiro com gasolina. Pessoas avarentas, presunçosas. O que é presunçoso? Uma pessoa que se acha melhor do que o outro, uma pessoa que acha que ela é mais inteligente do que a outra, que ela bate no peito e diz que ela é melhor do que o outro. Uma pessoa presunçosa, ela diz: eu sou o pastor, eu sou mestre. Não, isso são coisas dos últimos tempos, que sobrevêm e que antecedem a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mostrando que essas pessoas não são nada, que Deus não está importando com isso. Pessoas que se acham melhor do que as outras, presunçosos, soberbos, nariz em pé, acha que é melhor, tudo dele é melhor. Você não pode comentar que comprou o carro, que ele comprou um melhor. Você não pode comentar que está trabalhando em um serviço bom, que Deus abriu as portas, que o dele é melhor. Soberba. E a Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas exalta os humilhados. E Paulo continua dizendo: blasfemos,
Homens que blasfemam de Deus, que blasfemam daquilo que é santo, que falam daquilo que é santo e sagrado, amém. Homens blasfemos, que estão nas rodas dos escarnecedores e blasfemando daqueles que pregam a palavra da verdade, blasfemando da divindade de Deus. Paulo continua dizendo: desobedientes a pais e mães, nunca nós vimos na história. Eu nunca vi tanta desobediência a pai e mãe como eu vejo nos dias de hoje. Eu nunca vi tanta desobediência, tanta coisa ruim como tem nos dias de hoje. Tantos filhos que desobedecem ao pai e à mãe. Muitos acabam morrendo ou entrando no mundo das drogas por desobediências e perdendo a sua salvação. No meu tempo de menino, nós tínhamos tanto respeito pelo nosso pai, pela nossa mãe. Bastava uma palavra e nós já estávamos correndo para fazer aquilo que a mãe e o pai mandou fazer. E não era pedir, era mandar. Bastava uma palavra, bastava um olhar. Eu nunca tomei um tapa do meu pai. Bastava ele olhar. A minha mãe, por sua vez, andou me dando algumas chineladas por astúcias que eu andei fazendo de menino, artes de criança. E ainda ela dizia: quando o seu pai chegar, eu vou contar para ele. E aí o medo vinha. E eu ficava pensando: meu pai vai me bater. Mas o meu pai nunca me bateu. Mas esse temor que eu tenho dentro de mim, até hoje, nos dias de hoje, eu vejo que hoje as crianças não têm mais, eu não digo nem mais os adolescentes, as crianças pequenas não têm mais respeito pelo pai, pela mãe. Quem me dera eu ter a minha mãe novamente, que já se partiu, meu pai já está com uma idade avançada, graças a Deus está conosco, mas as correções da minha mãe, as palavras que meu pai falou comigo, isso me falou muito fundo no meu coração. E até hoje eu vejo que a Bíblia fala: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. E é verdade. Tudo aquilo que minha mãe e meu pai me ensinou, eu guardo até os dias de hoje no meu coração e vou guardar até o Senhor me buscar. Então nunca se viu em dias trabalhosos tanta desobediência a pai e mães como nos dias de hoje. Paulo diz: homens ingratos. Pessoas ingratas, a pior coisa que tem é a ingratidão. Você faz algo para uma pessoa e quando chega lá na frente a pessoa diz para você que aquilo não foi mais do que uma obrigação. Você ajuda tantas pessoas, você estende a mão a tantos, e quando você está numa situação financeira boa, tem carro, tem casa, está em uma situação boa, você está cheio de amigos. Mas quando você passa por uma adversidade na sua vida, você só vê aqueles amigos, sabe como? Somente nas fotografias de recordação. Somente nos vídeos gravados daquela época. Porque eles sumiram, são ingratos, não são capazes de te visitar, até mesmo para te fazer uma visita, conversar com você. Isso é ingratidão, profanos. A Bíblia nos mostra que Paulo diz aqui: sem afeto natural. Homens que não querem amizade com ninguém. Em todos os lugares que eu chego, eu procuro ter um afeto, uma coisa natural. É uma amizade que eu quero fazer natural, de um ser humano para com o outro, de um irmão para com outro irmão. E nos últimos dias, Paulo diz que haveriam homens assim, irreconciliáveis. Pessoas que não têm reconciliação. Eu não quero saber. A pessoa que não sabe perdoar. Uma pessoa que não pede perdão, que não sabe receber o perdão, que não quer saber de reconciliar. Pois se ela não receber o perdão, pois se ela não pedir o perdão, como ela pode receber de Deus? Porque ela é uma pessoa irreconciliável. Paulo nos mostra também homens caluniadores que falam mal. O que é calúnia? É uma mentira. É uma coisa que inventam de você. E geralmente eles fazem isso com os homens de Deus. Caluniam, inventam mentiras. E quantos homens de Deus têm passado por calúnias? Quantas pessoas que fazem parte da noiva de Cristo, da igreja que é
sem mácula, sem ruga, que estão passando por calúnias. Ele continua dizendo incontinentes, pessoas que não sabem se conter em nada. Pessoas que não sabem se conter em alimentar, não sabem se conter em beber. Quanto mais estão bebendo, mais querem, mais querem, mais querem. Quanto mais falam, mais falam, mais falam. Até mesmo no sexo, querem todo dia, toda hora, todo dia, toda hora. E fala, isso é bom. São incontinentes. Tudo demais estraga. São cruéis. Uma pessoa que não tem coração, que mata por crueldade, porque quer ver sangue. Diabólico, sem amor para com os bons. E nós vemos isso todos os dias. Traidores. Quantos homens, quantas mulheres estão sendo traídos neste exato momento? Quantos traem a amizade? Quantos traem até mesmo a Deus, fingindo ser amigos de Deus, mas são traidores, são falsos. Fingem ser amigos de Deus, mas são traidores, obstinados, querem porque querem o seu desejo, são obstinados pelas coisas do mundo, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. O que são os deleites? São os prazeres do mundo, são as baladas, são os prazeres que o mundo oferece. E eles são mais amigos de Deus, dos deleites, do que amigos de Deus. Preferem ficar com os prazeres que o mundo oferece do que viver uma vida santa e regrada diante de Deus. Uma vida pura e santa diante de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia destas, e destas afasta-te. Olha só, existem muitas pessoas dentro de igrejas, dentro da nossa própria família, que têm aparência de piedade. O que é aparência de piedade? Parecem ser, são joio e não são trigo. São joio misturado no trigo. Parecem ser, mas não são. Parecem que têm, mas não têm. Parecem que são salvos, mas não são salvos. Parece que tem o Espírito Santo, mas não tem o Espírito Santo porque negam a eficácia disso. Como assim? Na minha família existem pessoas dessa maneira. Pessoas que fingem ser crentes em Deus, mas quando você vira as costas, eles falam do seu ministério, ele fala da sua vida, ele fala da sua família, se acham santos demais, mas estão afastados de Deus e precisam de um renovo, porque nunca verão a Deus se continuarem desse jeito. Língua grande, tem uma língua que não cabe dentro da boca, tem aparências de crente, mas não são, tem aparência de bons, mas são maus, tem aparências de pessoas boas, mas dentro do seu coração são más, e Deus mostra isso, porque a boca fala do que o coração está cheio. E muitas vezes, conversando com familiares, eu já vi que aquilo são espíritos ruins, espíritos do diabo. O coração está cheio de loucura, o coração está cheio de maldade, o coração está cheio de coisas ruins, e a boca acaba soltando, porque o Espírito Santo faz com que essas pessoas falem essas coisas, para que nós sabemos que dentro da nossa casa existem pessoas que têm esse tipo de aparência. Cantarabaraga, sou de cantarabaraga súbia. Labras de covenai. Deus irá visitar essas pessoas. O tempo está próximo. Não brinque com as coisas de Deus. Não tenha aparência do mal. Não tente enganar a Deus, porque a Deus não se engana. Você pode enganar a mim, nem a mim você vai enganar, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus aqui dentro de mim. E o Espírito Santo de Deus não se engana. Um dia você dará conta ao Senhor daquilo que você está fazendo, daquilo que você está combinando e macumunando dentro do teu coração, contra o teu pai, contra a tua mãe, contra o teu avô, contra o teu esposo, contra os seus filhos. Oricantarabaraga, souriandarabaraga, súbia.
E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo continua, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Pessoas que entram dentro da sua casa. São números de pessoas que entram dentro da sua casa e introduzem através da sua família. Como assim? Churrascos que você promove e traz esse tipo de pessoas. Festas que você promove e traz esse tipo de pessoas para dentro da sua casa. Cultos que você promove dentro da sua casa e traz esse tipo de pessoa que vem com aparência de piedade e levam cativas mulheres, e a Bíblia diz aqui que são nécias, só ficam pensando nas coisas de dinheiro, material, e elas são levadas pelos seus desejos, porque elas gostam das coisas do mundo, elas pensam nas coisas materiais. E muitas têm traído o seu marido, muitas têm traído o seu esposo, muitas têm sido levadas até mesmo à morte por causa disso. Certas pessoas que você leva para dentro da sua casa, muito cuidado com pessoas que passam dentro da porta da tua casa para dentro, de fora para dentro. Ore a Deus, não leve qualquer pessoa para dentro da tua casa, porque você não sabe o espírito que está acompanhando essa pessoa. O apóstolo Paulo diz que essas pessoas, no versículo 7, que sempre aprendem e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Está vendo? Esse tipo de pessoa sempre está ouvindo a palavra. Fingem que aprende, mas nunca pode chegar ao conhecimento da verdade, porque continuam nos seus erros, continuam nos seus pecados. Isso é os dias de hoje que nós estamos vivendo. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade. Eles não aceitam a verdade. Eles resistem à verdade. Eles não conhecem a verdade. Eles não querem conhecer a verdade. Sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. O seu entendimento corrupto está adulterado. O que eles aprenderam errado. O seu entendimento da palavra está errado. E nunca vão chegar ao conhecimento da verdade, ao conhecimento da fé verdadeira. A fé que a noiva conhece, que os santos conhecem. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. A Bíblia nos mostra que será manifesto tudo o que eles fazem de ruim, todos os seus pensamentos, tudo que eles pensam, como também o foi daqueles que passaram. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais que me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor me livrou de todas. Olha o que Paulo está falando aqui. Tu, Timóteo, tu tens seguido como a noiva. Tu tens seguido como um santo. Na minha doutrina. Doutrina é o que? É ensinamento. No meu ensinamento. No modo de viver. Na intenção, na fé, na longanimidade, no amor, na paciência. A noiva vive dessa maneira. Assim nós conseguimos enxergar quem faz parte da noiva, quem está pronto para o rapto. Assim nós vemos. Perseguições nós passamos. Paulo passou por muito pior do que as que nós passamos. Os discípulos passaram por perseguições piores ainda. Muitos irmãos passaram perseguições piores. A igreja do Senhor está passando por perseguições, até mesmo perseguições piores. E você diz assim, estão falando de mim.
Estão falando mal de mim e chora. Estão me perseguindo. Que perseguição é essa? Perseguição eles sofreram na carne. Cortaram a sua cabeça, jogavam os seus filhos aos leões, jogavam os cristãos aos leões, às feras, matavam as crianças na frente dos pais, das mães, matavam crucificado, como foi com o nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro de cabeça para baixo, cerrado ao meio, apedrejado. Que perseguições são essas que você está passando? Porque não tem um arroz na sua casa? Isso é perseguição. Porque um irmão falou de você algo? Isso é perseguição. Irmão, levante a tua mão para o alto e agradeça a Deus pelos livramentos que Ele tem te dado de coisas muito piores. A noiva do Senhor, ela está aqui, nesta terra, passando por essas perseguições e assistindo este espetáculo de tudo isto que o nosso irmão amado apóstolo Paulo nos mostrou, que nos últimos dias viriam essas coisas, homens dessas maneiras, e eu tenho visto todos os dias essas coisas acontecerem, todo momento, e não é somente na rua, dentro da família, entre irmãos, entre parentes, entre sobrinhos, entre primos. Eu tenho visto essas coisas acontecerem. Mas a Bíblia diz que o Senhor virá, porque Ele tem uma noiva para buscar aqui nesta terra. Satanás tem enganado a muitos. Satanás tem enganado a muito, visto que como Satanás distorceu uma palavrinha a Eva, ele fez com que ela duvidasse de uma palavra e lançou a raça humana inteira num caos decaído, só com uma palavra, somente com uma palavra. Satanás tem mudado e acabado com muitas pessoas nos dias de hoje. Todas essas pessoas que eu falei aqui, todas essas classes de pessoas que foram citadas aqui e muito mais, estão sendo enganadas, entregues à sua própria concupiscência. Porque Paulo diz que ele tem pessoas que ele entrega a Deus, como Alexandre Latoeiro. No capítulo 4 do 2 Timóteo, ele fala de um certo homem chamado Alexandre o Latoeiro, que causou muito males a ele. E ele diz: e o Senhor pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. E ele diz a Timóteo: larga esse homem de lado. E esse tipo de pessoa que te causa mal, esse tipo de pessoa que te quer mal, que não te quer o bem, que fala da tua vida, do teu ministério, da tua casa, sai fora delas. Entregue-as a Deus. Que Deus possa pagar a eles segundo a obra de cada um deles. Porque nós somos parte da noiva. E nós somos alimentados por um alimento que somente a noiva é alimentada. A noiva está sendo alimentada nos dias de hoje e preservada, sem mancha, sem ruga, sem marca. É nós observarmos a conduta das mulheres e nós iremos saber aonde está a noiva. Isso é para quem tem entendimento da palavra. Deus, ele tem uma noiva. Como o noivo e à procura de uma noiva, ele quer uma noiva virgem, uma noiva que não se adultera, uma noiva que ninguém toca nela, uma noiva que é fiel a ele. Por isso, observe a conduta das mulheres. Se você é um homem, fosse escolher uma noiva para você, e você verá aonde está a noiva. O que eu quero dizer com isso? Observe que isso
é uma coisa espiritual. Se você observar a conduta das mulheres, você vai ver aonde essa noiva está. Observe quando a noiva espiritual voltar a se alinhar, e ela já está voltando a se alinhar, e ter um reavivamento, e se alinhar com a palavra de Deus. E neste tempo haverá uma mensagem que passará rapidamente para apanhar essa noiva, essa mulher eleita. E nós vemos que a completa e total loucura que este mundo está procurando já está quase aí, já está entrando aí. Mas a noiva sabe disso. A noiva, o Senhor sabe onde ela se encontra. É um número muito pequeno, muito pouco. Não haverá muitos salvos. São poucos. Ainda a Bíblia diz: muitos são chamados e poucos os escolhidos. E nós vemos que agora Deus está fazendo algo muito grande. Deus já está fazendo algo acontecer, que é através dos seus escolhidos, através daqueles que estão no anonimato, mas são escolhidos de Deus. Não estão em muitos púlpitos de igreja, não. Não estão labaragá, sourian, trabaragá, súbia. Não estão em muitos programas gospel, nem em muitos shows. Mas estão em cavernas, mas estão nas suas casas, estão em lives. Sabe por quê? Porque já está acontecendo a união invisível da noiva. Deus está unindo o seu povo. Oricantarabaragaí, Labrá, Soudericantaramanagasúbia. Deus está unindo esta noiva invisível. Sabe para quê? Apocalipse 19. E no versículo 7 diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa, Arabaragás, sou de cantar, Arabaragás, subcanta. Já a sua esposa se aprontou. A noiva já está pronta. E Deus está unindo a sua noiva invisível. Deus está unindo esta virgem, estas virgens, melhor dizendo, este povo, esta noiva virgem, imaculada, para este encontro. Você faz parte da noiva? Você é um escolhido? Deus tem um chamado para a tua vida. Jesus quer salvar você. Receba Ele nesta manhã como o único e suficiente Salvador da tua vida. Que Ele possa fazer mudança na tua história. Que você não se encaixe nessas classes de pessoas que eu preguei aqui nesta manhã. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu sei que Tu em breve vem para buscar a Tua igreja. Esta é a Tua promessa, Senhor. Eu faço parte desta noiva. A minha família faz parte desta noiva. E muitos fazem parte desta noiva. Mas são poucos diante de tantos que irão, Senhor. E não passarão pela grande tribulação. Então, ó Deus, que esta pessoa que está assistindo agora, que ela possa, Senhor, receber na vida dela o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dela, para que ela possa sair do engano, para que ela possa sair da mentira, para que ela possa saber que o Teu nome, Jesus, é que tem poder.
para que ela possa sair do engano da idolatria, do engano do mundo, do engano das religiões, das denominações, do engano, Senhor, da religiosidade, do engano, meu Deus, da falsa piedade. Escreve o nome dessa pessoa que está orando comigo agora no livro da vida, para que ela possa fazer parte da noiva. Toma elas em tuas mãos. Toma nossas vidas em tuas mãos. E a tua igreja, a tua noiva diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus possa te abençoar, te guardar, e que essa palavra venha tocar no teu coração. Eu sou o pastor Ed Wilson, do Ministério Rosa de Saron, Florescendo Vidas. Uma família para abençoar a sua família. Assista as nossas lives no domingo, todo domingo às 19 horas. Você que tem o endereço da live, você pode estar participando. Você que já participa conosco, que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.